Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cine-espectadores. Você gosta da franquia Como Treinar o Seu Dragão? Então fiquem aí que já já vamos conversar sobre o mais novo filme dela. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre How to Train Your Dragon The Hidden World, ou Como Treinar Seu Dragão 3, o mais novo filme da franquia, estrelando aí nosso queridíssimo Viking Soluço e nosso queridíssimo dragão Banguela, nesse conto aí fantasioso que conta a história de vikings que vivem em conjunto com dragões, como obviamente a descrição dos protagonistas indica. Então aqui agora temos um filme acompanhando a jornada do Soluço depois que ele vira aí o líder da vila de Berg e estabelece uma comunidade em que dragões e vikings convivem em harmonia, pelo menos até aí de começar essa aventura, quando um vilão pretende destruir essa utopia que foi criada aí pelo Soluço. Começando pela direção, acho que esse filme é visualmente muito impressionante, a animação da DreamWorks realmente é muito fluida, ela é muito vibrante, ela é muito cheia de cores, saturação, etc e tal, e ela permite que você acompanhe a ação o tempo todo. O trabalho de câmera aqui é muito bem estabelecido, especialmente nas cenas em que a gente tem os nossos heróis voando sobre os seus dragões, voando com os seus dragões, voando nos seus dragões, enfim. As cenas de voo são muito legais porque elas te colocam de uma maneira muito imersiva dentro daquela situação em que os personagens estão inseridos e elas lembram aí grandes execuções de cenas de combate aéreo que a gente vê na história do cinema. Eu também gosto como é que esse filme é muito bonito e ele apresenta um universo muito vasto. A gente tem vários dragões com várias texturas e padrões e cores diferentes, muitos vikings com barbas e cabelos, etc, diferentes. Então é um mundo muito variado, muito diversificado, muito cheio de opções aí para cada um dos seus indivíduos, e eu gosto muito como é que o filme pareia os vikings com os seus dragões respectivos e como é que eles são figuras complementares dentro da história. Então, em geral, acho que mais uma vez esse filme visualmente consegue ser muito eficiente, consegue apresentar um universo que é bastante convidativo aí ao público. O que eu não gosto da direção aqui é na construção da história em si e na edição. O filme para mim pareceu afobado, ele pareceu apressado, pareceu que os atos não tiveram uma fluidez muito grande entre eles. Os personagens simplesmente eram teletransportados dentro de cada cenário que eles ocupavam para o próximo ponto da história, sem ter aí uma lógica dramática muito clara sendo estabelecida, sem ter aí uma progressão que fazia muito sentido na minha cabeça. Inclusive tem uma cena que um personagem, um dos vilões, explica a geografia de onde é que eles estão e como é que eles vão atrás dos mocinhos, mas em momento nenhum a gente tem as informações de como realmente os vikings sabem a todos os momentos onde os vilões estão e vice-versa. É um negócio que é meio só assumido e apresentado pra gente como, olha, os vikings agora vão atrás dos vilões, os vilões agora vão atrás dos vikings, e não tem ali uma explicação muito congruente, uma explicação muito clara de como isso acontece, da geografia desse mundo, da transição entre essas descobertas. É tudo meio que só um conjunto de acontecimentos que leva em conta para onde o roteiro tem que ir, para onde os momentos emocionais têm que caminhar. Falando dos momentos emocionais, eu também acho que eles são um pouquinho afobados. Eu acho que eles têm pouco tempo para respirar entre eles, o que acaba que deixa o filme um pouquinho dramático demais. Às vezes eu não sei se essa era a intenção da direção realmente, mas em geral eles funcionam muito bem quando eles aparecem. Então eu acho que, apesar desses problemas, o filme ainda tem um core emocional muito legal e um universo que é muito bem estabelecido. Então nesse ponto a direção me dividiu um pouquinho. Nas atuações não tive problema nenhum aí com as dublagens em geral, mas eu acho que ela não faz um trabalho tão legal quanto as da Pixar, por exemplo, de nos trazer uma experiência direcionada para o público brasileiro. Eu acho que tem poucas referências nesse sentido de piadinhas e coisas e referências que utilizem da nossa cultura e do nosso conhecimento prévio, o que eu acho que é sempre uma coisa legal quando se faz uma dublagem, já que quando se tem uma dublagem você perde um pouquinho da intenção original dos atores e do diretor. Então eu sempre gosto de assistir o filme na linguagem original. Como eu não consegui dessa vez, eu não percebi também uma vantagem muito grande na tradução de piadas e na inserção aí desse mundo dentro da nossa cultura, já que o filme foi dublado tendo em mente o público brasileiro, pelo menos é o que eu imagino. No roteiro temos aí a base dos problemas da direção, como eu já disse, de uma história muito afobada, de uma história que não tem muito fluxo dentro de um sentido narrativo. Então os arcos são meio quebrados porque eles são meio picotados demais. Eu acho que os personagens não são tão bem desenvolvidos e o filme ele conta muito com o seu conhecimento prévio dos filmes anteriores, o que eu não acho que é um defeito propriamente dito, mas ele acaba utilizando os filmes anteriores como muleta para o desenvolvimento dos personagens nesse filme, ao invés de usar esse filme como um complemento para o arco que já tinha sido estabelecido nos outros dois filmes. Então acho que isso em geral me incomoda bastante no roteiro, e muita gente gostou assim da progressão do personagem do Soluço, etc e tal, mas eu acho que ela não é justificada pelo que acontece dentro desse filme. As resoluções
do filme me parecem meio forçadas em geral, não foi algo que conseguiu me conquistar de forma muito completa. Então, como Treinador do Dragão 3 é um filme que é muito bonito, tem uma animação muito fluida, tem cenários muito impressionantes e uma direção que acaba jogando isso um pouco fora, na minha opinião, a favor de uma história um pouco afobada e um pouco apressada demais. Então, em geral, eu particularmente não gostei, mas eu acho que se você for fã de Como Treinar Seu Dragão, você não vai conseguir aproveitar bastante esse terceiro filme, porque ele tem ainda os personagens que você se acostumou a amar, mas pra mim vai ser um filme nota 5 em 10, infelizmente. Então é isso aí, espectadores, gostar do vídeo, clique na marcada para se inscrever no canal, se tornem abaixanados e fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Como Treinar Seu Dragão 3. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido. E tem esse YouTube. Até a próxima.